interesse, eu vou falar aqui brevemente sobre a discopatia degenerativa da coluna lombar, suas manifestações clínicas, diagnósticos e tratamento. Fica bem claro que o interesse e o intuito dessa aula, dessa videoaula, é apenas para esclarecimentos para o público leigo. Então, qual que é a principal manifestação da discopatia degenerativa da coluna lombar? Que a gente simplesmente fala discopatia degenerativa. É a dor lombar crônica. O que a gente caracteriza como dor lombar crônica? Dor de pelo menos 6 meses a 1 ano, dor diária, constante, incapacitante. E essa dor, a partir de um período, passa a apresentar dor ciática, ou aquela dor do nervo ciático, que se irradia para a perna, para a coxa e para o tornozelo e até a sola do pé. Por quê? Porque a partir do momento que o disco se achata, ele abaula posteriormente e comprime o nervo ciático que passa dentro da coluna. E essa dor leva principalmente à restrição das atividades da vida diária, como trabalho, atividade física, agachar, levantar, calçar um sapato, dirigir. Isso leva a uma restrição importante por conta do sintoma que se agrava. Então, o principal queixo da discopatia degenerativa é a lombalgia. E o importante no exame clínico do paciente é a gente relacionar o nível da dor, certo? A altura que o paciente refere a sua dor com os achados de imagem. Por exemplo, o paciente fala que tem uma dor lombar muito alta e uma discopatia muito baixa, ou seja, existe uma discrepância entre o que o doente fala e o que a gente vê nos exames. Isso é imprescindível para o tratamento, porque para que a discopatia cause a dor, tem que existir a correlação do nível de dor com o nível de discopatia, porque existe discopatia que é assintomática e não causa dor. Então, a gente está falando aqui das discopatias sintomáticas, que são as mais incapacitantes. E principalmente o score álgico, tá? E tempo de sintomas. Então, dores baixas, de 0 até 10, menor que 5, dores que têm um score muito baixo e pouco tempo de sintomas, elas são menos relevantes do ponto de vista de tratamento, porque elas são autolimitadas. Aqui o exemplo da ciática clássica. Nos casos mais avançados de discopatia, a dor começa a vir da região lombar, L4 e L5 são os principais sítios de discopatia, porque são no final da coluna, onde a coluna é mais móvel e com uma transição para uma coluna mais rígida, que é a sacral. E a dor, então, ela tem que percorrer todo o membro inferior, até o tornozelo. Essa é a ciática clássica. E nesses estágios, a dor é incapacitante e já podemos depois falar em tratamentos mais invasivos para esse tipo de discopatia. Aqui é um exemplo, quando a gente faz diagnóstico, a gente usa raio-x, tomografia e ressonância, tá? Esse mais importante é a ressonância. Aqui é o que acontece. Aqui um disco normal, ele é alto, não tem osteofitose marginal e o nervo sai livre pelo forame, que é o buraco da coluna. Aqui é um exemplo já de discopatia. A gente vê formação de osteofitose marginal, que são vulgarmente chamados os bicos de papagaio. E aqui a protrusão discal posterior que comprime o nervo na sua emergência, no forame intervertebral. E esse é o motivo que causa dor lombar e dor irradiada. Então esses achados eu vou mostrar aqui nos exames de imagem. Aqui um raio-x normal, a gente vê o disco intervertebral, o forame, o disco alto. E aqui o disco totalmente achatado, numa discopatia muito avançada, uma esclerose óssea marginal comum na discopatia, e um achatamento e um estreitamento do forame também, onde sai o nervo. Aqui na ressonância, aquela esclerose óssea, na ressonância aparece com essa imagem aqui branca em T1 e mais escura em T2, que é o chamado MODIC. E aqui uma alteração de discopatia já avançada, com uma espondilolistese, uma protrusão grande posterior nesse segmento, causando um estreitamento do canal, já uma estenose do canal vertebral. Então, esse caso já muito avançado, dificilmente um tratamento conservador vai ser eficiente. Então, os tratamentos basicamente da discopatia são as mudanças de hábito, emagrecimento,
exercício físico, evitar pegar peso, fisioterapia, principalmente nas fases em crises, fases álgicas muito intensas, os medicamentos de vários tipos, tanto para dor aguda como para dor crônica, as infiltrações espinhais, que são um passo, uma ponte para o tratamento cirúrgico, tanto para alívio sintomático agudo, como para diagnóstico dos níveis sintomáticos, um teste terapêutico. E por último, a cirurgia, nos casos crônicos, com mais de um ano de dor, score álgico maior que 5, que falhou todos esses tratamentos. E dentro da cirurgia, o que tem um resultado mais rápido e melhor é o Mistilif, que é um tratamento que a gente agride muito pouco a musculatura e os tecidos adjacentes, promove a descompressão, a abertura do espaço discal e a descompressão do forame, fazendo uma estabilização e melhora sintomática em um período muito curto, de 1 até 3 meses.